Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Cada ano que passa em nossa vida, é possível perceber algo novo que se transforma dentro de nós. Cada fase de nossa vida, cada momento, cada dificuldade, cada alegria, cada sonho realizado, cada busca, transforma o nosso espírito e desperta algo dentro de nós. A nossa vida é muito maior do que pode imaginar a nossa matéria. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós ficamos atentos à nossa própria energia, à nossa vitalidade, à nossa vida, começamos a entender um pouco mais, a fazer um pouco mais, a desafiar os próprios limites que muitas vezes bloqueiam os nossos caminhos. Existe uma diferença entre aqueles que querem acertar e aqueles que simplesmente querem viver. Os que querem acertar começam a se corrigir. São pessoas mais analisadoras. Se avaliam, se analisam, se questionam, se indagam. São pessoas que sabem que podem ir um pouco mais longe, que podem fazer algo um pouco melhor, que fazem não simplesmente porque ouviram dizer, mas ouviram e viram como se faz. Quando Cristo na terra esteve visível, muitos homens queriam aprender qual era o talento que ele tinha de conquistar tanta gente. O Senado romano ficava indignado com a capacidade de fluência de palavra, de comunicação que tinha aquele homem, que conseguia fazer com que muita gente parasse para lhe ouvir. Outros já tinham passado em Judá, outros tinham passado em Jerusalém, outros haviam passado em Roma, mas ninguém igual àquele homem. Ninguém conseguia fazer com que todos se silenciassem, apenas com um olhar. Ninguém conseguia fazer com que todos parassem o que estavam fazendo, para poder sentir a energia que Jesus queria nos dar. Quando Cristo caminhava, até o vento se silenciava, os pássaros, os animais, e a voz do Cristo, amorosa, forte, esclarecedora, ia cortando o ar e chegando nas almas de cada um daqueles que se colocavam com humildade para aprender. Existiam aqueles que ouviam, que observavam, que viam, mas que não entendiam. A mente ainda imatura, diante de um conhecimento maior, desprezava toda a riqueza espiritual, todo o conhecimento, todo o saber que Cristo vinha nos dar. Aqueles que se julgavam muito sábios, começavam a tentar ouvir a palavra para achar erros. Queriam ver apenas uma citação errada, queria apenas uma palavra mal colocada, queria apenas encontrar defeitos, diante de tantas pérolas que Cristo trazia gratuitamente a todos nós. Mas aquele que tinha em seu coração a humildade, esse se colocava apenas para aprender. Sabia que das palavras de Jesus um sábio falaria,
que das palavras de Jesus um conhecimento viria, porque aquele homem falava algo que era diferente dos outros. Os outros conheciam as leis, sabiam as leis, decoravam as leis, mas não a entendiam. E quando Jesus começava a explicar que as leis morais que eram ensinadas estavam acima das leis humanas, porque não tratavam apenas de códigos, tratavam de sentimentos, de vibrações e de formas do Espírito desenvolver na terra o seu caminho. Esses que eram tão simples, tornavam-se tão grandes diante de Deus. Jesus ensinava: ame o teu próximo. E aqueles que olhavam uns aos outros começavam a aprender. Jesus dizia: doe o teu pão, compartilhe do teu vinho, da tua água. E aqueles que estavam lá, mexendo muitas vezes em seus alforjes, procuravam o pequeno pão que tinham, a pequena água que carregavam, ou às vezes um pouco de vinho, trazido em pequenos instrumentos que conseguiam carregar. Enquanto Cristo falava, alguns repartiam entre eles, e outros ficavam observando. Como pode aquele que pouco tem, ainda dividir com outro um pouco do que recebe? Ele não vai perceber que vai lhe faltar? Depois, com certeza, ele vai me pedir, porque ele não terá mais. Com certeza virá me cobrar alguma coisa, e eu não vou dar. E Cristo estava olhando todos eles em seus pensamentos e avaliando calmamente quem eram aqueles que queriam acertar e quem eram aqueles que queriam viver. Os que queriam acertar começavam a praticar o que ouviam, começavam a exercitar dia a dia o que aprendiam. Quando voltavam às suas casas, ficavam junto aos seus, relembrando os ensinamentos trazidos pelo Cristo. Quanto mal foi vencido ali, quanta dor, quanta tristeza, quanto sentimento foi ali tirado, apenas porque aqueles colocaram-se a fazer, não só a viver. Aqueles que estavam preocupados apenas em viver, eram aqueles que queriam apenas a sua parte. Estavam tão afoitos de resolverem o seu mal, o seu problema, a sua dívida, a sua fome, a sua dor. Ouviam Jesus, mas não com o intuito de aprender, apenas de afastar de si o mal que carregavam. Corriam atrás de Jesus, gritando o seu nome: Senhor, olha por todos nós, cuida de todos nós. Olhavam Jesus e diziam: Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede. O Senhor cura todos, cura-me. O Senhor ajuda a todos, ajuda-me. E a necessidade daquelas almas, ainda imaturas em seus corações, era apenas de resolver aquilo que os olhos conseguiam ver. Cristo sabia que eles demorariam muito mais para aprender. Outras lições teriam que viver, outras vezes teriam que voltar. Enquanto não entendesse que a prática é o que desenvolve no espírito o exercício do amor, eles ainda passariam muitas vidas pedindo, muitas vidas cobrando, muitas vidas voltando, até aprender a se transformar. Algumas pessoas que estavam ao lado de Jesus começaram a pedir trabalho. Senhor,
Eu quero ser como Tu és. Como faço então para modificar a minha vida, para poder cuidar do meu mal, da minha alma, e conseguir agradar a Deus, como Tu hoje Tu também pode agradar? E Cristo dizia: acolhe os que estão aflitos, estende a Tua mão àqueles que precisam de vós, deixa os Teus ouvidos abertos para ouvir, mas sem julgar. Deixa a Tua boca para falar algo que traga bom ânimo, e não apenas algo que venha a criticar. Vá onde os outros não vão. Visite aqueles que não são visitados. Ajude aqueles que foram esquecidos. Então um ou outro começava a desenvolver em seu caminho os grupos de visitas, de auxílio, de ajuda, de amor, procurando então acolher aqueles que a humanidade esqueceu. Nesse momento, dos grupos valorosos na terra começavam a trabalhar. Um à frente, Maria Madalena, que começava a entender as lições que Jesus viria trazer. Lições essas que fazia com que estes que estavam a sofrer encontrassem em seus corações amor. Em vales de sofrimento, muitas vezes à noite, escondido daqueles que viviam em seu vilarejo, saía ela, carregando alguns alforjes, alguns sacos, alguns pães, algumas ataduras, algumas faixas, alguns ungüentos. Eu começava a olhar esses irmãos que além das montanhas viviam lá separados dos outros pelas enfermidades que carregavam. Ao trabalho de auxílio que nunca mais parou, fez com que muitas almas conseguissem encontrar a fé novamente. Diante do desprezo dos homens, Cristo mostrou através dela o amor que ampara, que acolhe, que cura e que sublima. Maria Madalena, a cigana que muitos ainda não conhecem, que trabalhou junto a Jesus as lições de amor para fazer com que os homens vencessem em si mesmos as suas imperfeições, por ir além do que os outros queriam ir, por fazer além daquilo que os outros queriam fazer. Ela foi muitas vezes praguejada, perseguida e mal difamada, como se chama cá. Uma difamação causada simplesmente pela intolerância daqueles que não queriam realizar. Um outro grupo naquele momento começou a se fazer presente, dando um espírito, saindo também à escuridão, levando o que podia carregar, chamava mais alguns e ia também ajudar. Lívia, uma mulher de muito valor, de muito amor, de muita verdade no seu coração, não se conformava com as atitudes daqueles que ignoravam os irmãos que ali viviam. Se comovia diante das crianças, que muitas vezes doentes eram carregadas com seus padres, com suas madres, para um canto a outro do deserto, muitas vezes apenas para vê-los morrer, porque não poderiam deixá-los morrer donde se estavam, pelo cheiro que poderia causar em suas casas ou no lugar de onde eles se moravam. Muitas vezes ela, andando pela noite, encontrava essas mesmas mães a chorar os seus filhos, os seus entes, seus filhos,
E ela então começava junto a eles também a orar. Dizia a eles que a morte segundo Cristo não existiria, e que logo esses espíritos pequenos acordariam de novo do outro lado, para que outras mães amorosas pudessem recebê-los com todo amor, com toda alegria, com toda gratidão, dando continuidade à jornada daqueles que foram confiados àquelas mães que ali estavam. Quantas vezes ela, caminhando com nós outros, não começou novamente a lembrar das parábolas de Jesus, das histórias de Jesus, para confortar as famílias que viviam em sofrimento. E por que dissemos disto agora? Porque relembramos neste dia tudo isso. Porque esses espíritos que sempre trabalharam na terra os ensinamentos do Cristo, ainda continuam a trabalhar, a levar aos homens, às mulheres, às crianças, aos esquecidos do mundo, o amor de Jesus. Algumas delas já reencarnaram e começaram na terra outros trabalhos. Vieram sempre com muita simplicidade, vieram sempre com muita humildade, com muita força, com muita energia. Conseguiram demonstrar várias vezes que quando se quer fazer, transformar, do pouco que se tem, das moedas que se guarda, do alimento que se carrega, tu consegues saciar a fome e a miséria de muita gente. A esses espíritos que sempre trabalham energia de amor, de verdade, de fé, estão novamente unindo a todas as energias do planeta para que a vibração de paz, de alegria, trazida por um dia festivo e homenagem ao Rei dos Reis, possa novamente aclarear os corações e as almas daqueles que querem fazer, não somente viver. Na aura de energia de Nossa Mãe Santíssima, junto à presença de Becerra de Menezes, muitos desses espíritos poderão ser percebidos por todos vós. A sua face o mesmo sorriso, a seu coração o mesmo amor, as suas palavras a mesma ternura, aos seus olhos a mesma alegria, às suas mãos o mesmo gesto e aos seus passos os mesmos passos deixados pelo Cristo e praticado por cada uma delas. Mentalize em sua vida o que tu quer praticar. Mentalize em tua vida o que tu quer fazer. Não pense apenas em viver, pense em fazer. Não pense apenas em receber, pense em compartilhar. Os exemplos deixados por estas ainda são seguidos por cada um de nós. E é por essas e outras que na terra viveram que nós continuamos a caminhar, a compartilhar e ajudar. Mentalize toda essa energia de amor e carregue em teu coração o melhor que nosso Senhor pode nos dar. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Pessoal, gostaram da mensagem? Então clica aí no gostei, no like, compartilhe, se inscreva no nosso canal que você vai receber todo dia uma mensagem nova vindo lá do mundo espiritual para o seu coração. Esse é o nosso canal. Gostou? Gostei. Compartilhou? Compartilhei. Se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu recebo. Faz a sua parte.